Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. E hoje vamos estar falando do Asus VivoBook na versão NJ836W, que é um notebook bem interessante. E hoje, 6 de agosto de 2024, ele está custando apenas R$ 2.472,68 aqui na Amazon. Fica ligado nesse alerta de preço porque ele pode variar, pode subir muito, como também pode baixar, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo. Vamos começar analisando a estrutura física desse notebook. Olha só que notebook muito bonito, pessoal. Logo aqui em cima a gente já consegue ver toda essa parte aqui da borda do notebook, né? Bem interessante, ó, bem bacana, que a gente já vê aqui que também existe uma abinha que facilita a abertura da tela. Então isso já vai ajudar bastante no dia a dia, naquele movimento de abrir e fechar o notebook. Facilita muito, evita um desgaste prematuro das dobradiças, porque indica o local exato de onde abrir a tela, e assim vai indo, você consegue ter uma maior durabilidade do seu notebook. Também aqui em cima, pessoal, podemos ver que existe protetor de privacidade. Você pode tampar a sua webcam para impedir que algum hacker que porventura tenha invadido seu notebook consiga ver através da sua webcam. Um recurso muito útil para proteger a sua privacidade, até mesmo em chamadas de vídeo. Um fator interessante também, pessoal, é que nós temos aqui a webcam e o microfone também aqui em cima, né, que é o comum de todo notebook. Não existe nenhum diferencial gigantesco aqui. A webcam desse notebook é praticamente a mesma dos outros. Uma webcam de baixa qualidade, só para dizer que tem uma câmera, né, e também só para dizer que tem um microfone. E geralmente, se você precisa de uma melhor qualidade para chamadas de vídeo, para reuniões, o ideal seria mesmo você ter uma webcam externa. Geralmente a maioria dos notebooks do mercado que não sejam da Apple, né, que não sejam MacBook, não vão ter uma webcam muito interessante. E até alguns MacBooks também tem uma webcam bem paia, bem peba. No geral aqui dá para ver alguns protetores de tela aqui, né, para proteger no fechamento. Aqui na borda também tem alguns. Isso aqui evita que a tela se choque diretamente com o teclado e também que ela fique suja da poeira do teclado. E ele não tem bordas muito largas. Como você pode ver aqui, a borda dele tem um tamanho bem interessante, né? Isso vai deixar o notebook bonito e também, por não ser muito fina, vai garantir aquela segurança para a tela não vir a quebrar com facilidade. Logicamente que se você sentar em cima, a chance de quebrar ainda é grande. Aqui um pouco mais para a parte de baixo do notebook, já podemos ver que a dobradiça dele é de canto. Se você observar aqui, você vê que ela vai de uma ponta a outra aqui do notebook. Isso aqui é muito interessante porque é um tipo de dobradiça que vai durar mais, né? Ela tem, a construção dela é mais resistente, então é um notebook que vai suportar mais o movimento de abrir e fechar. Muito importante porque a estrutura do notebook é o que garante que você vai usar ele por muito tempo, né? Se ele tiver uma boa estrutura. Também dá para ver, pessoal, o teclado, e como a gente pode ver aqui, o teclado dele, infelizmente, não tem um rebaixamento. Então ele não vai ter aquela possibilidade de você apoiar a sua mão e digitar em um ângulo melhor. Mas ele é totalmente para fora, porém você pode ver que ele tem um ângulo um pouco curvo, né, aqui das laterais para o centro, e ainda assim vai ter uma boa digitação. Porém, aqui onde você coloca o pulso, né, vai acabar que você vai ficar numa posição um pouco desconfortável. Seu pulso vai ficar um pouco assim para cima, ao invés de ficar assim. Mas geralmente as pessoas que compram notebook utilizam um teclado externo, não chegar a utilizar o teclado do próprio notebook. Bom, vamos passar a imagem aqui, pessoal. Desse lado aqui, dá para ver um pouco mais esse notebook, né? Ele ainda é um notebook interessante. Temos aqui uma saída, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais das portas. Dá para ver um pouco melhor o teclado, né, e um pouco melhor o touchpad. Além desse ângulo aqui, dá para ver que ele tem também uma pequena angulação aqui, ó. Você pode ver, deixa eu limpar, bem aqui no cantinho você pode ver que tem um pequeno levantamento que vai levantar um pouco o notebook para ajudar na digitação em si. E aqui temos o querido teclado, né? Logo de cara você pode ver que ele já vem com cedilha, a foto é no padrão brasileiro. Temos aqui as teclas multimídias nessa parte de cima, teclado numérico, inclusive esse teclado numérico aqui tem o tamanho da tecla muito semelhante ao tamanho da tecla do notebook em si, né? Outras coisas, né? O notebook conta com diversos atalhos aqui importantes. O ponto de interrogação, infelizmente, pessoal, vai ser usado por meio da tecla Alt-GR, tá? Esse Alt aqui com a W. E aí você vai colocar o ponto de interrogação combinando essas duas teclas. O ponto de interrogação em si, como você pode ver, ele deveria vir aqui, mas ele não vem. É um ponto negativo desse teclado que falta o ponto de interrogação. Não é que falta, ele está aqui escondido, mas você precisa utilizar a tecla Alt juntamente com esse botão para produzir o ponto de interrogação. Então fica esse aviso, eu não sei se você vai gostar disso ou não.
Quanto um problema aqui que podemos enxergar logo de cara é o botão de ligar ficar no próprio teclado, né? Isso pode acontecer de você estar digitando um documento importante, um arquivo no Word, um PowerPoint, sem querer apertar nesse botão e suspender o seu notebook. Não necessariamente você vai perder o seu trabalho, mas você pode perder a sua linha de raciocínio, que é muito importante também. Outra coisa, aqui a gente tem a gravura do Sonic Master. A Sonic Master significa que utiliza o sistema de áudio da ASUS, que é um sistema bem interessante, esse Sonic Master, é muito elogiado inclusive, então você vai ter basicamente um notebook com um bom áudio. E temos aqui o touchpad, o único diferencial dele é que ele é quadradão, né? Um pouco diferente do convencional, a maioria tem um canto mais curvo, mas esse aqui tem um canto mais quadrado, tá? Esse aqui é o teclado do notebook. Qualquer dúvida, comente. Nós vamos falar, pessoal, a respeito das portas desse notebook. Aqui não vai ter uma imagem muito interessante sobre as portas, então eu vou pegar lá no site da própria ASUS para a gente ter mais informações. Bom, pessoal, voltei aqui com a imagem da ASUS, onde a gente tem praticamente todas as portas desse notebook. Então vamos começar aqui pela entrada da conexão de carregamento, que é essa aqui. Basicamente é por meio dessa entrada que você vai conectar o carregador do seu notebook para, consequentemente, também vir a carregar ele. A segunda porta que a gente vai falar é o HDMI, que é essa entrada aqui com esse desenho que faz essa curva aqui. Essa porta é que permite que você transmita a imagem do seu computador para um projetor, para uma segunda tela, para uma televisão e por aí vai. Onde tiver essa entrada aqui, você vai conseguir estar passando a imagem do seu computador para um local diferente. Muito útil para professores, para dar aulas utilizando slides, para contadores profissionais do ramo corporativo, apresentarem relatórios financeiros por meio de uma televisão, por meio de um data show, né, para passar uma experiência mais legal para o seu cliente, você vai utilizar essa porta. Vamos falar de outra porta aqui, pessoal, que é a USB padrão. No caso desse notebook, vai ter essa aqui e depois vai ter essa outra. As duas têm um pequeno diferencial. Uma delas é 2.0, não exatamente sei qual seja ela, mas uma delas é 3.0. Então a gente tem uma mais devagar e uma mais rápida. Essa porta basicamente é onde você vai conseguir conectar a maioria dos dispositivos do mercado. Webcam, microfone, até mesmo alguns fones de ouvido podem vir com essa entrada. Então é uma grande gama de possibilidades por meio dessas duas portas. Um fator que pode ser negativo para você, pessoal, é o seguinte: pode acontecer de você utilizar um teclado e um mouse, então você pode acabar ocupando essas duas portas e ao precisar utilizar um pendrive, você vai ter que desconectar algum deles para poder utilizar. A outra porta que a gente vai falar, pessoal, é essa USB-C aqui. O que é a porta USB-C? Ela também é, pessoal, um tipo de porta desse aqui, ó. Só que ela é uma evolução dessa porta quadrada, ela ficou mais pequena e ela é mais veloz, tá? Ela é mais rápida. O que que acontece? Essa porta hoje em dia está sendo mais difundida, tem muitas coisas que você compra hoje em dia que já vem com ela e no futuro os computadores só vão usar ela. Então você já tem um grande avanço aqui. Outro ponto interessante é que se você usar um teclado nessa porta aqui e um mouse nessa porta aqui, você pode utilizar um adaptador na USB-C para você poder usar um pendrive, por exemplo. Então você ainda vai ter essa possibilidade de expandir as portas do seu notebook por meio dela, e por ela ser veloz, você não vai perder muito utilizando adaptadores. Para finalizar, nós temos a famosa entrada P2, que vai para a conexão do fone de ouvido, porém ela é mista, ou seja, você só consegue utilizar o fone e microfone ao mesmo tempo. Dá para usar o fone, mas não dá para usar o microfone sozinho. Por exemplo, se você tem um fone de ouvido que tem uma única entrada e tem microfone, ambos vão funcionar bem. Mas se você tem um fone de ouvido que tem dois cabos, né, e você for conectar ali, pode acontecer de funcionar só o áudio, mas o microfone não. Aí nesse caso seria necessário um adaptador. E para finalizar mesmo total, pessoal, dá para ver algumas coisas nessa imagem aqui, né? Dá para ver, ó, alguns LEDs para indicar se o notebook está ligado e se ele está carregando. É muito útil ter esses LEDs na lateral, porque se você for guardar um notebook dentro de uma mochila, pode acontecer de você guardar ele ligado, ele sobreaquecer e ocasionar algum tipo de problema. E você não vai querer isso, né? Bora falar agora das especificações técnicas que aqui na Amazon você vai poder encontrar no título do notebook, certo? Geralmente a maioria delas está aqui. E quando não está,
você pode consultar também uma tabela aqui embaixo que geralmente tem ela mais especificada. Nem sempre, olha só o que eu estou falando, elas estão corretas, tá? Então vamos começar aqui. De notebook até Go 15, tá? Até aqui é o nome do notebook, é basicamente uma parte do modelo dele. O modelo exato do notebook você pode encontrar aqui no final, que vai desse E15 até o 6W. Aqui é para você pesquisar preço em outras lojas. Então se você quiser ver, por exemplo, quanto que está o valor desse notebook em outra loja, você precisa pesquisar pelo nome inicial do notebook e pelo modelo dele. Assim você consegue encontrar o exato modelo em preços diferentes. Depois temos aqui, pessoal, de AMD até Ryzen 5 7521. Aqui basicamente é o processador desse notebook. O Ryzen 5 dessa 7ª geração se assemelha muito a processadores i5 da Intel. Ou seja, é um notebook que é voltado ao trabalho um pouco mais pesado. É um custo-benefício para você fazer as mais diversos tipos de atividades nesse notebook. Por exemplo, dá para usar muito bem para um professor, um contador poderá fazer um bom uso, pessoas que trabalham no ramo corporativo e até quem quer jogar The Sims 4 consegue fazer um uso bem tranquilo nesse notebook. É um processador custo-benefício que dá conta de praticamente tudo, mas ele não é excelente em tudo. É mais ou menos nesse sentido. Você não pode esperar que é um processador que vai dar conta de editar um vídeo, de fazer uma edição enorme no Photoshop. Não é isso. É um processador que dá conta de tudo, ele quebra um galho de várias maneiras e funciona muito bem no ramo corporativo, por exemplo. Dá para rodar, inclusive, alguns jogos. Em seguida, pessoal, nós temos a memória RAM desse notebook, que são 8 GB. Essas 8 GB, inclusive, se a gente vier aqui embaixo, podemos ver que é um notebook bem atualizado. Ele tem 8 GB LPDDR5, com uma frequência, inclusive, de 5.500 MHz, né? Então temos aqui, ó, LPDDR5, 8 GB, 5.500 MHz. Infelizmente, pessoal, não vai ser possível você expandir essa memória RAM. Por conta dela ser a do tipo L, né? Geralmente o tipo L é soldado ao notebook. Então, fazer a troca, substituir e até mesmo fazer um upgrade não será possível. Mas você tem uma grande vantagem. Essas 8 GB, por serem DDR5 e tem 5.500 de clock, como você viu aqui nas especificações da própria Amazon, é uma memória muito mais rápida do que o convencional. Então pode ser que o notebook trabalhe melhor do que o 8 GB convencional com o DDR5, certo? Outra coisa muito importante, o que é a memória RAM? É um tipo de memória que permite que você abra aplicativos e utilize eles ao mesmo tempo. Se você abre, por exemplo, o Facebook e o YouTube, você vai consumir uma parte dessa memória. Mas quando você fecha esses aplicativos, você já libera para que ela possa ser usada por outros aplicativos. Não significa que você pode abrir só o Facebook e o YouTube. Normalmente você consegue abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, mas existem aplicativos mais pesados que podem acabar consumindo essa memória praticamente por inteiro. Para você ter um uso bem aceitável do notebook, o mais recomendado para o ramo corporativo, para um professor, para um contador, por exemplo, são 8 GB no mínimo, para você usar ele bem tranquilamente, sem enfrentar travamentos. Agora, se você pretende fazer um uso um pouco mais avançado, para quem quer fazer edição de vídeo, que não é o caso desse notebook, ele não é feito para isso, seria no mínimo 16 GB de memória RAM. Vamos falar agora de outra coisa, pessoal, que é o armazenamento. Nós temos aqui, ó, 512 GB SSD. Essa quantidade de armazenamento é bem redonda e vai atender a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então, você contador, você professor, você que quer jogar um The Sims 4, 512 GB está bem dentro aí da sua realidade. Não é 1 TB, né? Não vai sobrar tanto armazenamento, mas dá para você consumir tranquilamente. Quando ele encher, provavelmente vai ter bastante coisa inútil ali para você excluir. Ou seja, é um número bem interessante, a maioria dos notebooks vem com essa quantidade. Existem notebooks com 1 TB, mas geralmente tem um preço muito mais elevado. E quanto ao upgrade do armazenamento, a marca também não informa se é possível estar trocando o SSD ou fazendo upgrade. Em seguida, no armazenamento, nós temos esse W11 Home, que significa que é o Windows 11 Home, né? O Windows Home, home em inglês significa casa, ou seja, é o Windows para o ambiente doméstico. Não há uma grande diferença do doméstico para o profissional no sistema Windows. O sistema Windows é basicamente onde você vai utilizar os aplicativos, onde você vai acessar a internet, etc. É o que permite você utilizar o computador. O Windows 11 Home, como eu falei, não tem
tem uma grande diferença para o Windows 11 profissional. Você vai conseguir utilizar ambos para trabalho muito bem. Em seguida temos uma tela de 15.6 polegadas Full HD, lembrando que quando não informa se é IPS, geralmente a tela é um painel LED, que apesar de ter uma boa resolução Full HD, né, que vai ter uma resolução de pixels bem bacana, bem finas para você enxergar, o fato de ser LED vai impedir que você tenha bons ângulos de visão. Então, se você estiver utilizando o notebook bem tranquilamente, trabalhando e quer descansar um pouco o pescoço, na hora que você faz isso aqui, você já perdeu uma parte da visão da tela. Você tem que encontrar um ângulo um pouco mais firme para conseguir vê-la completamente. E esse Mixed Black aqui, basicamente é a cor do notebook. Essas são as especificações. Quanto à bateria, tá? Geralmente esse tipo de notebook não dura mais do que 3 horas, até mesmo porque ele tem um Ryzen 5 que consome bastante energia. Mas antes de você ir embora, bora ver essas avaliações aqui. Ó, o notebook está com uma média de 4.1 e tem 21 avaliações. Bora ver o que as pessoas que compraram têm para falar sobre esse notebook. Então, a pessoa que se confundiu, colocou o nome dela de custo-benefício, falou que é muito bom, é perfeito em tudo. Esse aqui também se confundiu. Primeiras impressões. Acabou de chegar e me parece que veio em perfeito estado físico, né? Vamos ver aqui esse rapaz. Estranho que o pessoal tá se confundindo pra caramba, né? Tá colocando as informações no nome ao invés de colocar aqui embaixo. Notebook muito bom, melhor custo-benefício, liga em menos de 5 segundos, quanto SSD, né? A placa de vídeo dele roda alguns jogos, é integrada ao processador, bem básico, mas ela comprou para estudar e atende bem para o que ela precisa. Bora ver se tem alguma avaliação mais negativa aqui, pessoal. A Lara enfrentou um defeito no computador, depois de 3 dias não ligou mais a tela, sem queda nem nada, só desligou e no quarto tentou ligar e nada, até colocou no carregador. Enfim, tive que devolver e pedir reembolso por ter parado de funcionar com apenas 3 dias de uso. Decepcionada com a Asus, foi o primeiro notebook, já causou dor de cabeça e atrasa no trabalho, né? Mas por ter comprado na Asus, ela teve a chance de retornar o notebook. O Flávio também teve um produto com defeito, como você pode ver aqui, mas a maioria das pessoas está funcionando bem. Pode ter sido algum lote defeituoso de fato. Pessoal, é o seguinte, se você for comprar esse notebook, que Deus abençoe a sua compra, que seja uma compra definitivamente abençoada. Não sei qual uso que você vai fazer, mas se você vai usar para trabalho, que seja um uso abençoado. Para jogos, que seja abençoado também. Para estudos, que seja também abençoado, né? Que no caso do uso para trabalho, que te proporcione condições de no futuro até mesmo comprar um notebook ainda melhor do que o que você está comprando hoje. Em nome de Jesus, não deixe de acreditar no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós lá na cruz. Ele teve aquela coragem de morrer por nossos pecados, para nos salvar, para nos libertar, para possibilitar que fôssemos salvos, né? Se não fosse pela misericórdia de Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, nós não teríamos a capacidade de sermos salvos. Se você não conhece a Jesus, eu posso te afirmar que você conhecendo Ele, provavelmente você vai gostar, porque Ele é maravilhoso, Ele transforma a vida, Ele muda a vida das pessoas, como Ele também mudou a minha, certo? Então assim, que Deus os abençoe, que você tenha uma semana abençoada, né? Se você está afastado da igreja, amigo, volta, dá um pulo lá, vai até mesmo sem compromisso. Às vezes você está quinta-feira à noite, um domingo à noite sem fazer nada, e quando você está fazendo nada, você está perdendo tempo, tá? Basicamente, se você não está fazendo nada. Vai pelo menos para a igreja, vai sem compromisso mesmo, de repente Jesus toca o teu coração, Jesus quer agir em você, tem um futuro brilhante para você, e você pode descobrir isso lá. Em nome de Jesus, pessoal, se fortaleça, não perca a fé, os tempos do fim estão próximos, mas quem permanece em Jesus tem a salvação. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se Ele nos permitir.